Mix TV Notícias está começando. O livro Como se tornar um educador de sucesso procura potencializar a aprendizagem. A obra valoriza a profissão de professor e, ao mesmo tempo, é um manual educativo para manter aceso o interesse dos alunos nas salas de aula. A edição também propõe reflexões ao jovem profissional da educação, quanto para quem já planeja a aposentadoria. O Mix TV Notícias recebe hoje o educador e escritor Simão de Miranda. Simão, é um prazer te receber mais uma vez aqui no programa. Todo meu. Você que já não nos visita há uns 3 ou 4 anos, não é isso? Por aí. Muito bem. Esse livro, Como se tornar um educador de sucesso, eu acredito que ele seja fruto de todos esses anos, de mais de 2 décadas que você é professor, né, que você dava aulas para os alunos do 1º e 2º graus, mas principalmente de todos esses anos que você já tem como formador de novos professores, já que você é doutor, né, em psicologia escolar e também mestre em educação. Muito bem, foram todos esses anos que te possibilitaram escrever mais um livro, e especificamente esse sobre como se formar um professor de sucesso? Exatamente, Pedro. E veja que desafio é isso, né? Porque esse livro acaba sendo uma síntese de 2 percursos. O percurso como docente de ensino fundamental, ensino médio, 1º e 2º graus, e depois como docente na situação de formador de formadores. Desde as graduações, né, quando eu trabalhei com muita intensidade por muitos anos em docência de ensino superior, fundamentalmente em curso de licenciatura de pedagogia. Então o livro acaba sendo uma síntese muito interessante de 2 vieses diferentes. E, de fato, ele condensa, ele reúne vivências mesmo com esse dia a dia né, da escola pública, lá na base do ensino fundamental e do ensino médio, com esse contato com o aluno adulto. Eu acredito que ele representa para mim um momento muito importante, até do meu amadurecimento profissional. Quando você fala assim, mais de 2 décadas, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. O tempo passa muito rápido. Passa muito rápido, né, Pedro? Mas, ao mesmo tempo, em 22 anos, né, mais exatamente, é possível a gente perceber, e o livro em muitos momentos aponta essas questões também, o proposicionamento do profissional de educação diante das próprias transformações que o mundo, né, da docência veio sofrendo nessas 2 últimas décadas, do ponto de vista mesmo da motivação profissional, da valorização docente. Então a gente vê situações que não mudaram muito, o quadro não mudou muito, mas o docente precisa mudar. É verdade. Aliás, ele precisa mudar se ele quiser transformar essa realidade. Porque eu também percebo isso, embora eu seja um leigo, né, não sou professor, embora seja filho de uma educadora e acompanhe de perto a educação, porque me interessa muito, eu sofro muito com o fato de nós não estabelecermos como prioridade o setor educacional, e acho que todos nós estamos sofrendo hoje, que para você conseguir um profissional com boa qualificação hoje, em todas as áreas em nosso país, é muito difícil, né? Até nas profissões mais primárias, né? Você hoje não encontra pessoas que têm uma boa formação. Isso provoca inúmeros embaraços, constrangimentos, né? E principalmente atrasa o nosso país. Isso é trágico. Né? Isso é uma verdadeira tragédia que ainda não é visto da forma como se deveria, pelas políticas públicas, de fato. Porque você vê hoje, há disciplinas acadêmicas que não há mais professores. Né? Tradicionalmente, né, na época que eu estudava no ensino médio fundamental, já se sinalizava. E veja que quando eu ainda era estudante, vamos botar aí 30 anos, não sei para trás, já era tempo de se cuidar disso daí, de se valorizar os profissionais de educação. Porque um dia, se essa categoria for extinta, meu amigo, a gente realmente... Nós já vivemos um certo declínio social. Aí vamos chegar realmente ao fundo do poço. Ao fundo do Estamos poço. bem perto disso. E me atemoriza muito isso. Né? Por exemplo, professores de física, química e biologia não se acha mais. Né? Onde estão esses profissionais? Quer dizer, então, isso gera um... Isso é lastimável. Isso é lastimável, né? Então, a gente está desenhando aí um amanhã... E eu acho que a prova cabal disso é quando o país é submetido aos exames do PISA, né, que esse programa de avaliação internacional, que está relacionado principalmente com os 40 países que fazem parte da OCDE, né, que é a Organização de Cooperação dos Países em Desenvolvimento. Perfeito. E o Brasil sempre está nas últimas colocações, sempre em matemática é o último colocado. Né, dos 40 países, o Brasil é o 40º colocado. E em português, geografia, história e ciências,
nós estamos no penúltimo lugar, ou seja, na 39ª colocação. Atrás de todos os países da América do Sul. Isso é triste, né? Da América do Sul e da América Latina, e até mesmo de alguns países africanos. Isso é pura verdade. Você vê que são índices, embora eu costume dizer assim, índices a gente tem que olhar com um certo cuidado, né? Claro. Saber interpretar isso aí, até mesmo porque cada mundo tem o seu contexto social, histórico, cultural que precisa ser avaliado, não só na frieza dos números. Mas isso é uma coisa que precisa ser amplamente divulgado. Esse dado que você está colocando, poucos de nós, inclusive educadores, têm conhecimento dessas... Sabem disso, sabem, exatamente, sabem disso, o que é o PISA, se você perguntar. Será? Eu tenho certeza disso. Que absurdo, hein? Isso se traduz de que forma? Se traduz assim, bom, se eu não tenho o conhecimento desse contexto, né, então... como é que eu vou me envolver nisso daí? O professor acredita que seja um bom professor sem Perfeitamente, sem ser, ciências referenciais. Por exemplo, você citou a América do Sul, né? Pouca gente sabe, por exemplo, que o Chile é um expoente em educação. O Chile é um exemplo, o Chile né? é um em muitos exemplo. aspectos. Um país pequenininho. E ultrapassou né? todos os países da América do Sul, porque antes nós tínhamos como referência a Argentina, né? O Uruguai, a Venezuela, surpreendentemente a Bolívia e até mesmo o Peru. Né? E o Chile ultrapassou todos esses países. E nós estamos perdendo para o Uruguai. E nós estamos perdendo para a Bolívia, nós estamos perdendo para o Peru, nós perdemos para todos, para o Equador, nós perdemos para todos os países da América do Sul. Nós temos o pior sistema de ensino público da América do Sul e da América Central. De todas as Américas. Nós não conseguimos superar nenhum desses países. Isso é triste. Mas isso tem que virar notícia. Tem que virar notícia. E o que é mais surpreendente, poucos, talvez isso os professores realmente não admitam, porque essa é a maior vergonha, eu acho, para todos nós brasileiros. Metade da população brasileira é analfabeta funcional. Né? 15% realmente são completamente analfabetos. E metade da população é analfabeta funcional, ou seja, o sujeito, você dá um texto para ele de uma lauda, uma folha, ele não consegue compreender o que está nessa folha. Amigo, temos o Tiririca. Pronto, né? Que é um deputado federal. Um deputado federal, um analfabeto funcional. Ele desenha, né? No máximo ele desenha o próprio nome, né? Exatamente. Não consegue compreender absolutamente nada. Mas eu queria mostrar aqui para os telespectadores esse último livro aqui do Simão de Miranda, que foi lançado há pouco, né? Foi lançado no início do mês de junho, Como se tornar um educador de sucesso, dicas, conselhos, propostas e ideias para potencializar a aprendizagem. Muito bem, Simão. Depois dessa avaliação nada otimista da nossa educação, o que você procurou, como é que você procurou repassar toda essa sua experiência para os professores? Que aqui eu vejo que são vários capítulos, né? São 17 capítulos, Isso. Não é? E eu achei interessante o prólogo, né? Educando espíritos, arquitetando sonhos. O que você passa para os educadores nesse prólogo? Então, veja só, né? Quando eu disse que se a escola não muda, o educador tem que mudar, porque aí nós usamos aí os últimos 30 anos para analisar bem rapidamente na nossa conversa, então a gente não pode ficar esperando, Pedro, mais 30 anos para a escola mudar, porque quem faz a escola mudar somos nós. Então essa postura mesmo de, quando a escola mudar eu mudo, então, mas o processo, a proposta é que... Essa postura acomodada. Acomodada, né? Não, tá, uma hora aí vai chegar um governo que vai fazer da escola pública a melhor escola do mundo, Salvador. Exatamente, a redenção, né? E a proposta do livro é exatamente, então o que me cabe como educador, o que me cabe fazer, e qual é o meu compromisso com isso, diante das ferramentas que eu tenho, esparsas, enfim, aquilo que me dão, né, com a suficiência ou insuficiência que me dão, o que é que eu posso fazer? Então, esse livro traz... Eu acho que pode fazer muito. Muito, mas é um universo imenso de situações. Né? E muitas delas, a maioria delas listadas no livro, e que não são utópicas, porque fazem parte da minha vivência como educador, eu digo em certo momento do livro que é a partilha de um tesouro que para mim é muito precioso, muito íntimo e pessoal, que é o resultado desse trabalho. Porque por muitos anos, antes dele virar uma publicação, antes dele se tornar público, eu já trabalhava em cima dessas ideias para fazer da minha atuação uma atuação feliz, que eu fosse um profissional que me reconheço feliz na profissão e percebendo... Mesmo diante de todas as limitações e dificuldades... Faria tudo de novo. Naquela sala de aula. Perfeitamente, porque eu sinto honestamente que eu supero grande parte dessas situações que a gente listou,
e tenho a consciência que estou deixando a minha contribuição. Se ela é mínima, né, mas ela é mínima em um contexto micro, mas ela vai ser uma contribuição agora eu concordo com você valiosa. pelo seguinte, porque eu leio muito sobre educação e um dia desse eu estava vendo uma matéria muito interessante sobre a Finlândia, que me parece hoje é o país que tem o melhor sistema de ensino. E na sala de aula não tinha computador, não tinha nada disso. A sala de aula era o professor, muitos livros de ficção voltados para as crianças e apenas uma lousa e uma caneta. Você falou algo... Né? E ali, dentro daquela sala de aula, sem qualquer recurso tecnológico, sem qualquer equipamento eletrônico sofisticado, os professores conseguiam repassar, né, os conhecimentos básicos, né, e fundamentais para o desenvolvimento daquelas crianças. E aquelas crianças hoje são aquelas que obtêm os melhores resultados em todos os testes internacionais. A Finlândia é o melhor ensino que existe no mundo. E não tem computador dentro de sala de aula, não tem nada de sofisticado. É um professor muito bem treinado, formado, bem pago proporcionalmente aos que nós pagamos aqui, não é verdade? Porque os nossos professores, quando dizem, nós ganhamos mal. Não ganham, não. Se nós formos calcular o salário de um professor brasileiro diante da nossa realidade, ele é um profissional bem pago, né? Ganha um salário mais do que razoável. Isso proporcionalmente em cada região. Sim, claro, usando essa referência. E o que nós não temos são professores bem formados, não é verdade? Você disse que não sabe de educação, você sabe muito. Procuro ler. Você sabe muito, porque é exatamente essa questão que eu ia colocar na nossa conversa agora, do que trata o livro. O livro é uma conversa com o educador. Portanto, eu tenho um capítulo inteiro dedicado à questão da formação. Então, são dois aspectos da formação que é importante a gente destacar, que realmente precisa as políticas públicas voltadas à educação precisa dirigir o seu olhar a tempo. Primeiro, a formação inicial. Esse investimento na qualidade das graduações, fundamentalmente as voltadas à docência, as licenciaturas e o magistério superior, a pedagogia, né? Então, a formação inicial dos nossos professores estava assim medíocres, porque eu trabalhei em muitos setores, em muitas instituições privadas, em licenciaturas postas de cadeira, e a gente vem num processo ainda de declínio. Nós não fizemos esse movimento de alavancar a qualidade da formação inicial. De ascender, né? Não, muito pelo contrário. Isso me preocupa muito quando os cursos de graduação para a docência não se preocupam, primeiro, aí vamos falar da formação novamente, com a qualidade dos formadores que estão formando aqueles meninos que entram na graduação, né? Sem valorizar titulação, experiência, né? Ficha corrida de profissional. Aliás, isso é um grande defeito do nosso Estado, não é verdade? E principalmente do serviço público. Quando você tem um professor um servidor público, né? Não interessa se é professor, ou se ele é policial, ou se ele é médico, mas quando ele está no ápice da carreira, que está ali com seus 45, 50, 55 anos, 60 anos, ele obrigatoriamente tem de se aposentar. É incrível, né? Isso é horrível. Está no melhor, né? No melhor da carreira dele. O ápice hoje de um educador, nós podemos falar assim, olha, é o sujeito que está com 50 anos, 55 anos. 55 anos, né? Ou seja, tem todo um cabedal de experiências, né, que nenhum outro profissional ainda conseguiu reunir. E o segundo aspecto é a formação em serviço, a formação continuada. Então, são muitos os profissionais que se acomodam naquela formação inicial, né, e eu costumo dizer assim, aí tem aquele manual encebado, daquelas orelhas dobradas, né, amarelada com o tempo, e faz a mesma aula 20, 30 anos. Né? Não procura se antenar, vamos dizer assim, que seria o termo, com essa geração, com a geração atual. Né? Agora, você tem um capítulo, esse capítulo, o primeiro capítulo teu, eu acho sensacional, que dica para os primeiros contatos com a escola e com a turma. A organização do livro, ela pensou exatamente nessa abordagem, nesse approach do professor, quando começa a sua carreira com a turma, em dois sentidos, né? No início da carreira profissional e nos primeiros dias em que ele encontra uma turma nova, um grupo novo. É passo a passo esse livro, né? É o passo a passo, mas a intenção desse primeiro capítulo é dizer assim, encante. Começa tudo ali. Não, então, assim, desenvolva essa empatia, essa experiência do encantamento. Você tem que ser um profissional encantado e encantador. Porque começa tudo ali, a qualidade do seu trabalho começa ali. Como é que você pode criar um ambiente de afetividade dentro da sala?
sendo um bom observador, observando, por exemplo, o que os teus alunos têm de qualidade, o que você pode melhorar dentro daquela sala, brincadeiras são interessantes? Puxa vida, né? E como que a questão lúdica ela faz sentido nesse momento, né? Os processos interativos não são muito valorizados hoje no espaço da escola, no espaço das relações interpessoais entre professor e aluno, ou entre colegas mesmo dentro do próprio ambiente escolar. Há uma valorização, sempre é clássico isso, né? Uma valorização do aspecto da cognição, né? Então, eu vou ensinar matemática, então eu vou ensinar matemática. E os laços, os vínculos afetivos não são trabalhados. Então, o que isso produz? Isso produz a desmotivação do aprender, porque não há aquela... Há uma palavra-chave bacana que ultimamente tem se falado, e que eu me apego muito a ela para falar dessa questão, é a questão da humanização. Né? O espaço hoje da escola, via de regra, salvo belíssimas exceções, não valoriza e não investe no aspecto humanizador das relações. E isso é um grande erro. É um vácuo, é uma lacuna que se deixa aí, porque é nesse espaço deixado aí, né, de desumanização, né, que a gente perde o aluno, que a gente perde as evasões, as repetências, porque não há o vínculo do afeto. E a educação é isso. A educação, ela trabalha o quê? O humano. Né? A gente tem perdido isso. Por isso que você tem essa preocupação com o uso da linguagem? Perfeitamente, exatamente. Porque os processos interativos são fundamentalmente o quê? Linguísticos. Né? Seja ela na linguagem oral, não oral, né? Verbal, não verbal, corporal, enfim. Mas tudo é no campo da linguagem, tudo é no campo do dito e do não dito. E às vezes o não dito, né, faz uma falta tremenda nesse espaço. Aliás, eu acho isso horrível em qualquer situação, seja profissional, no ambiente familiar, na interação com colegas. Eu acho horrível quando você omite as verdades. Né? Agora, agora tem um item aqui que eu acho que acho que boa parte da população já sabe sobre isso, né? Por que tanta resistência ao planejamento? Por que os professores hoje não planejam a sua aula, não pegam o currículo, né? Aquilo que vai ser obrigatório durante o ano letivo, e não planejam aula por aula, né? Os exercícios que têm de ser feitos, as brincadeiras que podem ser feitas para ajudar o aluno a aprender aquela disciplina, aquele tema. Por que os professores hoje são tão desleixados em relação ao planejamento? E eu lamento muito isso, Pedro. E eu digo que isso começa de novo, lá na formação inicial. Né? Se passa de forma muito rasa, na importância do planejar. Minha mãe que é educadora, eu me lembro que minha mãe passava muitas noites, né, planejando a aula do dia seguinte e tal. Revisando. Né, como foi a aula do dia anterior. E, assim, e fundamentalmente eu costumo dizer o seguinte, Pedro, que... o ser humano só está na face da Terra, só obteve sucesso na sua empreitada de habitar o planeta Terra porque planejou. Desde cedo nós aprendemos a planejar a nossa sobrevivência. E aí a gente vem para a nossa atividade profissional e esquece dessa origem humana do planejar. E o livro se propõe a falar do educador de sucesso. E ele vai dizer exatamente essa questão. Que o sucesso, o planejamento é um requisito, é um pré-requisito fundamental. Aliás, essa é uma falha do nosso país, em todas as áreas. Né? Não planejamos nada. Não é verdade? Planejamos nada. E por isso sempre nadamos e morremos na praia. É verdade, não é verdade? É verdade. Falta planejamento em todas as áreas. Agora, então, por exemplo, nós estamos observando isso. Nós temos aí 3 grandes eventos, na Copa das Confederações 2013. Se aproximando aí, vendo as coisas ainda por fazer. Copa do Mundo 2014, angústia, rapaz. Olimpíadas 2016, eu também. Eu não entendo como é que nós vamos realizar esses eventos se nós não planejamos absolutamente nada e sequer estamos construindo alguma coisa. Porque os estádios, isso é o de menos. Né? Construir um estádio, isso é muito fácil. Bota muito dinheiro, se faz aí. Agora, como é que nós vamos construir um sistema de transporte público? Estava até conversando um dia desse com um entrevistado aqui. Como é que nós vamos deslocar se 40, 50 mil torcedores em cidades como Brasília, que não tem ônibus sequer? Não dá conta nem com da demanda que nós já temos, né? Como é que nós vamos receber 40, 50 mil torcedores no aeroporto de Brasília em 2 dias, que chegam para assistir uma partida de futebol? Sem falarmos nas outras cidades espalhadas pelo Norte e Nordeste que não tem qualquer infraestrutura. Sem dúvida alguma. Ninguém fala espanhol, ninguém fala inglês. Pensa, né? Essa é uma loucura, né? Eu lembro do Fernando Pessoa quando dizia
navegar é preciso, viver não é preciso. Seria uma apropriação dessa frase dizer assim, viver não é preciso, planejar é preciso. Né? Se você não planeja, você não sobrevive. Exatamente, você vegeta. Sem planejar não dá. Agora, tem aqui um capítulo interessante, recomendações sobre o uso da voz. Perfeito. Isso, de novo, é uma carência que a gente tem na nossa formação inicial e vai ao longo da nossa educação continuada. Não sei se você sabe, mas deve saber, a quantidade de profissionais da educação que ficam roucos, né? Perdem a voz. Exatamente, calos vocais, né? Complicações assim, definitivas do aparelho fonador. E aí, muitas escolas que ainda utilizam também o giz, né? Isso é inadmissível, né? E o vício da postura mesmo, a falta de uma orientação, né, para a postura vocal. Então, muitos profissionais são acometidos muito cedo da idade, né, e da profissão também, com problemas na fala. Aliás, tem professores, eu não sei se é pela inexperiência, mas que querem o tempo todo competir com o aluno com o volume da voz. Na verdade, é aqueles que são mais experientes, quando a turma está em algazarra, ele se cala. Espera a turma se acalmar, para depois... Eu digo no livro o seguinte, que se você se acostuma a gritar, se você se acostuma a falar sempre num tom superior ao que a turma está fazendo, colocando, quando você precisar que eles te escutem, você não vai ser ouvido mais, porque você vai padronizar, porque eles vão também aumentando, né, o seu volume de voz. Que nós percebemos, principalmente quando os alunos saem da escola. Geralmente eles saem gritando. É uma algazarra até salutar, vamos dizer assim, né? Porque ali é o vício da idade, né? Tem no 5º capítulo comentário sobre a formação docente, você já fez seu comentário, inclusive criticou a formação desses professores, que hoje nós investimos muito pouco nessa formação. É uma pena, né? Porque em todos os países que investiram em educação, eu acho que o primeiro passo dessas nações foi educar, formar bons professores e estimulá-los com privilégios, benefícios e reajustes reais de salário. Né? Isso tem sido feito, inclusive, nos últimos anos com grande êxito nos Estados Unidos, convocando até profissionais de outras áreas, né? Administradores, né? Que sabem, por exemplo, treinam administradores, economistas, para dar aula de matemática, né? Para dar aula de economia, chama, por exemplo, um escritor como você para dar aula de literatura, treina aquele professor, o coloca dentro da sala de aula e esses professores com bons salários, com boas remunerações, ficam extremamente entusiasmados, ficam os melhores professores. Deixa eu voltar à Finlândia, essa questão mesmo da formação, né? Veja que o exemplo que você deu de como é que eles trabalham. Nós investimos muito aqui, assim, ultimamente, tem se investido na questão da tecnologia, de lousas digitais, de notebooks para alunos, para os alunos. Data show, né? Muitas escolas já estão entrando, videoconferências estão entrando no mundo aí das apresentações visuais. Mas o que é isso de fato, meu amigo? Nada mudou, porque o que faz um data show é substituir o bom e velho quadro. O conhecimento, de novo, está paradinho lá na vertical. O que fazer com aquele conhecimento? Pronto, e aí? A questão não é botar o conhecimento... Exibiu aquilo para os alunos, mas e daí? E daí? Né? Qual exercício será feito? Por isso que lá não há essa coisa assim, vamos investir na mais alta tecnologia de ensino. Não? Então, esse olhar da formação é que faz a diferença. É verdade. Bem, nós temos aqui formas de construir e manter a motivação dos alunos. Eu acho que isso é uma trilha infinita, não é? O professor pode motivar os alunos de inúmeras formas, não é verdade? Sim, exato. Começa, como nós já nos referimos ainda há pouco, com os vínculos. É verdade. Porque, infelizmente, eu conheci... E propor tarefas criativas, né, Tudo, senhora? amigo, tudo. Quer dizer, sair do quadrado, do espaço da sala de aula, Eu costumo brincar, as pessoas acham isso divertido, mas no fundo não é divertido, é para levar a sério. Né? O que a gente faz é uma transposição de conhecimento, onde o professor hoje não, já faz algum tempo, ele faz um processo de horizontalização do conteúdo, uma verticalização do conteúdo, enquanto que o aluno faz um processo de horizontalização do conteúdo. Aí as pessoas dizem, isso era uma terminologia nova aí das ciências da educação. Não, é apenas essa questão da lousa ou do quadro ou do data show. Então, se pega o conteúdo que está no livro, se põe sobre a mesa do professor, portanto, o conteúdo está horizontal.
Se coloca na lousa ou no data show, o que é que você fez com o conhecimento? Você colocou na posição vertical, verticalizou. E o que é que o aluno faz? Transporta para a posição horizontal. Exato. E é isso. E o processo cíclico, né, permanece o mesmo. Né? Então, Sugestões para potencializar a disposição física e atitudes vitais para o dia a dia feliz na escola. Me fala um pouco sobre isso, Simão. Pois é. Então, veja que o que a gente tem, como aquele professor que cansa as cordas vocais, nós temos aquele professor que termina o dia assim, exausto, exaurido. E aí, inclusive, fica à mercê das síndromes de burnout, essas doenças profissionais que afetam categorias como a nossa. E, ao mesmo tempo, também a gente tem profissionais que têm todo o gás. É verdade. Então, ao longo da minha vida docente... Eu acho sensacional, professor, que acaba uma aula e o cara sai assim, cansado, mas assim, poxa, eu estou feliz, dei uma aula hoje sensacional, perfeito, meus alunos adoraram. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, e isso eu coloquei na prática, na minha vida profissional, nesses últimos, fundamentalmente, 10, 15 anos. De quando termina o meu dia e eu vou dormir, né, assim, enquanto faço minha prece, eu faço sempre uma pergunta para mim mesmo. E fico com temor da resposta. Hoje foi divertido? Quando a resposta vem não, acende aquela luz vermelha. E eu tenho que fazer um compromisso. Porque se não foi divertido para mim, imagina para os meus alunos como foi. Foi trágico, foi terrível. Então, eu preciso ganhar esse gás de motivação para ir no dia seguinte, então, meu compromisso. No dia seguinte, essa aula vai ser divertida. Né? Se eu digo, foi... Bom, então eu tenho certeza que aquele dia, para os meus alunos também, eles chegaram em casa, chegaram felizes e motivados. E o meu compromisso se renova de fazer com que ela seja ainda mais divertida. Isso, por exemplo, é que te motivou também a escrever sobre opiniões sobre sua vida fora da escola. Perfeito, porque a gente esquece duas coisas, né? Que o educador, né, ele imbuído desse papel de educador, né, ele não sai da, aspas, fantasia quando termina a aula. Né? O educador, ele é educador onde ele estiver. É verdade. Essa é a diferença do professor para o educador. A profissão professor é vista dessa forma, né, como profissão, que você, como o médico sai do seu consultório, ele não é médico, ele é uma pessoa. O educador não, tem um compromisso de educação. O professor, se ele se vê apenas como aquele que transmite um conteúdo, que palavra feia, transmitir, faz tempo que eu tentei tirar isso do meu vocabulário. Então ele sai e fechou, né, tirou o seu uniforme, um uniforme metafórico e pronto. Guardou a fantasia no armário e pronto. O educador não. Né? Então, para quem se posiciona como um agente educador, a vida fora da escola ainda é a vida de educação. Então, suas maneiras, seu modus vivendi, seu caráter, sua lisura, a gente fala tanto de ética, né? Então, seu procedimento ético tem que permanecer o mesmo, porque em algum momento ele vai permanecer em contato com o social, com a comunidade, quer seja seus alunos da escola, quer seja as pessoas do seu círculo convivencial. Ele está educando. Né? Então, esse cuidado com essa lisura, né, com essa postura, precisa ser observado. Simão, infelizmente, eu vou ter que encerrar a entrevista, que o nosso tempo já está esgotado. Mas aqui, só para que o espectador tenha a noção exata, né, de todo o livro, nós temos aqui 2, 3 capítulos que falam sobre as dificuldades encontradas hoje na gestão da escola pública, né, dos gestores. Nós realmente não temos administradores em nosso país, em todas as áreas, principalmente nas escolas. Sim. Né, falta aquele profissional que entende